E vai começar agora mais um programa da Rádio Canta Que Eu Me Escondo. Espalhou pra todo mundo que eu tinha morrido, mas pra vergonha dele, olha eu aqui. Nós estamos aqui na Rádio Canta Que Eu Me Escondo. Olha, mais uma vez o Senhor nos dá essa oportunidade de estarmos aqui junto com a minha querida amiga, excelentíssima, quase soberana, Ilha, não é? Que Deus abençoe a sua vida mais uma vez por ter vindo aqui a nosso pedido, né? Já é da casa, né? E todos possam dar aí um joinha, um like. Vamos falar hoje sobre o que, Lília? Nós vamos falar hoje, boa tarde, boa noite, bom dia, não sei a hora que você vai estar assistindo, a paz do Senhor Jesus. Estaremos falando hoje sobre a Raabe e nós vamos falar hoje baseado em Josué, capítulo 2, versículo 18, que diz assim: quando invadirmos a sua terra, amarre este cordão vermelho na janela de onde você nos fez descer. Junte dentro da sua casa seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e todos os parentes do seu pai. E aí o interessante aqui no comecinho do 19 que diz: se alguém sair da casa, será culpado da sua própria morte e nós não seremos responsáveis. Interessante, né? E a gente já vamos começar com uma pergunta, né? Como era a família de Raabe? Qual a situação dela diante da família? Será que ela era meio que, vamos dizer, escanteada pela função dela, pelo que ela fazia, né? Com certeza para sobreviver, porque é uma pessoa que tem consciência, na primeira oportunidade ela aproveitou a oportunidade. Sim. Mas muitas das vezes não é assim que a sociedade entende. E no caso, a família dela, como será que a família dela tratava ela nessa questão? Né? Porque a Bíblia fala que era uma prostituta, sim, não é? E tem algumas pessoas que comentam que não era prostituta, ela era dona de uma casa de prostituição. Não, de uma hospedaria, né? Sim. É uma casa que hospedava as pessoas. Só que lá no Novo Testamento, o que os discípulos falam a respeito de Raabe? Que era uma prostituta. Sim. Então, nós vamos ficar com o que está confirmado na palavra, na própria palavra, que ela era realmente uma prostituta e tinha uma casa nessa questão. Sim, interessante, né? Igual a mamãe Lucas falou, a questão da prostituição. Era a mulher, se hoje, né, as pessoas já olham, né? Sim. Para uma pessoa que ganha vida com prostituição ou com algum outro meio que nós consideramos ilícito, né? Ilícito. Você imagina naquele tempo como que as pessoas olhavam para ela, ou até mesmo a família dela, né? Como foi falado aqui, é uma rejeição. Mas a gente vai ver que foi através dessa mulher que era rejeitada que veio a salvação do Senhor. Para toda a família. Para toda a família. Né? Porque ela podia ter alguma mágoa, alguma coisa e falar, pensar só em ela, com certeza. Eu que salvei os espiões, né? Pensar só nela. Sim. Mas ela pediu a salvação para a família dela. Para toda a família. Né? Interessante. Isso prova, né? Um coração já, por mais que esteja voltado para o perdão. Vamos dizer isso. É como se a pessoa estivesse, vamos dizer, à margem da sociedade, mas o coração dela é bom. Sim. Porque tem gente que não está à margem da sociedade, mas tem um coração horrível, um coração ruim, na questão de egoísta, maligno, que não libera perdão, esse tipo de coisa. Você vê que ela, mesmo estando, vamos dizer, suja,
diante dos homens, o coração dela já era um coração generoso. Interessante, né, como a senhora falou, na primeira oportunidade que ela teve, ela agarrou, né? Ela não se prendeu à parte financeira, mas do que eu vou sobreviver? Mas como que vai ser daqui pra frente? Isso. Ela se agarrou na salvação que ela poderia ter e levou a família junto com ela. E interessante que a muralha de Jericó era enorme. Sim. Nós vemos que ela não se sentiu segura, mesmo com aquela muralha de quantos metros? 6 metros de largura. 6 metros de largura. Sim. Por 9 de altura. 9 de altura. É muita coisa, né? Então, ela já tinha ouvido falar do Deus de Israel. Sim. Do que o Deus de Israel fez, né? Na travessia do Mar Vermelho. Ela já tinha ouvido. E a Bíblia diz que é no ouvir que a fé vem. Que a fé vem. Né? Então, ela já tinha sido movida pela fé. Sim. Só não tinha tido a oportunidade. Essa é a importância da gente passar as experiências com Deus para as pessoas. Porque se ela sabia do que Deus tinha feito, aberto o Mar Vermelho e tantas outras coisas, foi porque alguém falou para ela ou comentou dentro ali da hospedagem dela. Justamente, né? Porque ali entrava todo tipo de homem. Todo tipo de pessoa. Todo tipo de conversa. Sim. Então é tanto que o povo de Jericó já estava temendo aquela situação. Eles sabiam que aonde o Deus de Israel colocava a mão era destruído. Né? Mas mesmo assim, né, diante de uma fortaleza dessa, como esses muros, passar 3 carros, a própria casa da Raabe era em um dos muros, não é? Uhum. Então você vê que com certeza era um muro de fora, porque foi por onde ela colocou os espias, né? Então, se for estribasse nisso, não é? A pessoa, como a Lília colocou aqui, muito bem colocado sobre a questão financeira dela. E aí, como é que eu vou ficar? Como é que vai ser? Uhum. E outra coisa, e esse povo não vai me rejeitar mesmo se eles me aceitar? Como é que vai ser? Então ela simplesmente, por fé, renunciou tudo que ela estava construindo. Por fé, ela se apegou a Deus. Interessante que a Bíblia fala, né, que Deus não faz acepção de pessoas. Para quê? Para a salvação. Né? Deus salva a prostituta, Deus salva o drogado, Deus salva o bonzinho, Deus salva o malzinho. A salvação de Deus é para todos. E não é por méritos nossos, né? Porque se fosse por méritos nossos... Muitas pessoas, Lídia, naquele grande dia vai se surpreender. Porque às vezes aquela pessoa que você tinha, aquela imagem dela não vai estar lá. É verdade. Né? E às vezes aquele que você era menos que você imaginaria é a que vai alcançar o maior galardão, é que vai ter, sabe, um galardão, e porque não é aparente, Deus olha o que está no coração. E nem o tempo de cristão, né? Você vê a questão daquele ladrão da cruz também, né? Se fosse entrar nessa questão de tempo de cristão, ele não iria. Né? Então não, mas fulano não vai porque tem 50 anos, mas um novo convertido que acabou de aceitar Jesus pode ir e os 50 não ir. Sim. Né? E assim, a gente olhamos muito a aparência das pessoas, julgamos demais a aparência das pessoas, e o Senhor está olhando o coração. Sim. Né? E quantos que não olharam para ela e falavam, foi prostituta a vida inteira, agora quer dar uma de crente, agora quer, não é verdade? E começa a julgar, né, aquela mulher que foi pega lá em adultério, que as pessoas pegavam a pedra para atacar nela, né? Cada pedra ali simboliza que uma acusação. Né? Mas como está o nosso coração? Pois é. Né? E as pessoas com certeza, se hoje isso já acontece de alguém aceitar Jesus e vir, como a gente diz no palavreado cristão, vir do mundão, e as pessoas, mas será que está liberto mesmo? Mas será que conhece o coração de Deus? Eu tenho uma historinha muito boa, né, que é verídica, não sei, e havia uma multidão ali no meio da rua. E aquela pega, mata. Aí chegou uma pessoa, uma mulher, né, influenciada também pelo calor daquela multidão, nem sabia o que estava acontecendo no meio do círculo. Mas ela simplesmente disse assim, mata mesmo. Só que ela foi entrando para ver o que estava acontecendo. E conforme ela passa diante das pessoas, se espremendo ali, e quando ela chega no círculo onde estava, no caso, a pessoa que estava sendo acusada ou estava sendo para ser linchada, quando ela olha, quem era? O próprio filho. Aí ela cai de joelho. Misericórdia. Então é bem assim o ser humano. Nós possamos mudar essa visão. Quando é com os outros, justiça. É muito fácil julgar. É muito fácil julgar. Mas quando se trata comigo, misericórdia, né? Então, voltando para Raabe, né? O que você entende sobre essa questão dela e da família, né?
Sim, eu estava fazendo um paralelo, né, entre a Arca de Noé e a casa de Raabe. O que foi falado para ela? Que quem estivesse dentro da casa ia ser salvo. Que quem saísse para fora da casa, eles não se responsabilizariam, né? E a Arca de Noé foi a mesma coisa, né? Quem estivesse dentro da arca seria salvo. Quem estivesse fora não seria salvo. Então aqui coloca aí que a arca, a casa de Raabe simbolizou ali uma segurança, a presença de Deus. Então assim, a casa é o que nos traz segurança, né? E aqui eu quero voltar mais um pouquinho ainda, irmã Milka, na questão do passado da pessoa, né? Se hoje nós, como eu estava falando, a gente julga, você imagina naquele tempo, quando ela passava, né? Vamos colocar aqui no nosso dia a dia, com a Bíblia embaixo do braço, mas já fez isso, já fez aquilo. E o Senhor, quando Ele limpa, Ele deixa a gente mais branco como a alva neve. Lava com sabão do lavadeiro, é isso aí. Sim. Então quem somos nós, né, para estar falando, caiu, mas será que se levantou? Será que deixou de se levantar? Isso não cabe a nós. A Bíblia diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Pois é. Continua. Volta.